Graça e paz, nesse dia 14 de janeiro de 2026, a graça revelada aos nossos corações, ela é pura, porque Deus purificou as palavras, para que hoje estivesse dentro de nós, essas palavras que me libertou, que libertou você e liberta aquele que crê, porque a fé vem por você ouvir e ouvir Deus falar. O que ele fala nessa semana para você e para mim, para aquele que crê? Que nos ama e nunca mais nos abandona. Ele foi bem claro, ainda no seu corpo de carne, com o amor que ele tinha no coração para ensinar o Evangelho, como depois da cruz você entende. O apóstolo Paulo ensina para nós, através de Jesus Cristo, Senhor, na ressurreição e na vida, para que nós entendêssemos Mateus capítulo 11, 28 e 29. Vinde a mim, você que está cansada e sobrecarregada, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e sou humilde de coração, e você acha descanso para as vossas almas. Então, se nós achamos descanso, estamos no descanso de Deus. Hebreus 4:1 e Hebreus 6:19. Nossa alma ancorada em Jesus Cristo, para que chegássemos hoje nesta manhã maravilhosa, onde Ele nos abençoou, nos transformou e nos colocou aqui no reino do Filho do seu amor. Chegamos até Deus, que é Hebreus 7:19. Então essa palavra ela é viva e eficaz, ela penetra e liberta aquele que ainda vive na escravidão. Todos nós estamos debaixo da graça, mas tem uma parte, de pessoas, irmãos, que hoje são igreja, que vivem ainda debaixo da lei. Mesmo estando debaixo da graça, que existe a lei e a graça. Existe Ismael e Isaac, as duas alianças, para que nós possamos entender esse mistério, que outrora estava oculto no nosso coração, onde é que Deus é o amor e Ele é o perdão. Que lindo viver a flutuar no mundo espiritual, onde devemos sempre estar. Deus, eu te amo, eu falo para todos me ouvir, que o reino de Deus é aqui, dentro do nosso coração. Jesus falou, não me busque aqui nem ali, eu não estou lá, é dentro do teu coração, que eu vou sempre morar. Então Deus mora no coração daquele que crê. Não importa a religião, porque a fé de cada um é a fé de cada um. Eu aqui creio só em Deus. É eu e Deus, eu não me apoio em objetos que os pastores usam nas igrejas para que você venha se apoiar num santo de gesso, que a pessoa muito se apoia nisso aí, se apoiar numa cruz, alguma coisa, que a pessoa se pendura ali e se agarra porque quer chegar até Deus. Mas chegamos até Deus pela palavra, pelo conhecimento que Ele nos concedeu. Então existe a lei e existe a graça. Abraão por não esperar, Isaac nascer, o que ele fez? Deitou-se com a escrava e nasceu Ismael. Então está aí essa luta entre lei e graça. Mas toda a lei de Moisés, ela acabou na cruz, seguindo depois até a queda do templo, onde Paulo foi ensinado pelo Espírito Santo para que hoje viéssemos aqui entender esse mistério que hoje está dentro de mim, dentro de você. Então, começando aqui em Gálatas 4, versículo 8, o valor transitório dos ritos judaicos. Então, os ritos judaicos teve um valor transitório. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Ageu 2, 9. E 10:9 de Hebreus, temos que deixar a lei para que a graça seja tudo em tudo no nosso coração. Tirar a lei e receber a graça. Mas muitos não entendem e ficam lá, fazendo um sacrifício, buscando Jesus ali, aqui ou lá. Não, ele é dentro de nós. Para nos orientarmos aqui sobre essa palavra aqui. Aqui é a transição da lei para a graça. Aqui é Gálatas, Paulo recebeu a revelação de Deus no caminho de Damasco, Atos 6:18, e ali ele vem trazendo, palavras espirituais para o nosso coração. 4:8 de Gálatas. Outrora, porém, não conhecendo a Deus,
outrora, né? Antes. Agora, eu não conhecia Deus antes. Hoje eu conheço Deus. Onde Ele está? Dentro do meu coração. Então, essa história de que, né, Jesus vai voltar e o Espírito Santo vai sair da igreja, vai lá para cima, e os ímpios, esses que aqui estão desviados, né, que estão desigrejados, como eles dizem, né, vão ficar aqui embaixo. Abençoado. Quando você sai da congregação do homem, que ele lá fez com as mãos lá, a alvenaria, você encontrou Deus no teu coração. Ele foi bem claro: eu não entrei em santuário feito de mãos humanas, que é alvenaria. Ele está dentro da minha casa aqui, hoje aqui comigo, mas aonde? No meu coração. Para que eu viesse aqui transbordar de amor e perdão para com toda a minha família. Às vezes acontece alguma coisa que deixa você triste, mas daqui a pouco a tristeza vai embora e a alegria vem no amanhecer. Por isso está lá. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Porque você tem o Cristo dentro de você, que é o Espírito Santo. Jamais vai te deixar. Jamais ele vai sair daqui, da terra, porque você é uma terra adubada. Você tem que ler e entender que Marcos está antes da cruz, 4:20, né? Você cresce a 30, a 60 e a 100 por um, mas em cima 19 está ali a luxúria, o pecado, é como eles vivem aí, atrás de alguma coisa para poder chegar até Deus. Mas sabe que Deus chegou até nós e nos deu essa palavra aqui, maravilhosa. 9. Mas agora que conheceis Deus, né? Agora, pós-cruz, conhecemos Deus e Deus não conhece. Por isso ele disse que você é um predestinado, você é um eleito, você é separado, você é mais que isso. Você entendeu a graça, você entendeu o evangelho do Senhor, puro para o teu coração, com amor e perdão. Como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar. Então existia antes da cruz uma escravidão. Quando você lê Hebreus 2,14 ali, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ali Jesus participou, para que a pessoa, a morte de cruz, ali aniquilasse, matasse aquele que tinha o poder da morte. E no 15, ele aí tirou as algemas, que lá estavam em escravidão, porque Ismael estava escravo antes da cruz e continua escravo hoje, porque não entendeu a graça. Hoje Isaac, né, o filho da promessa, está em evidência no coração daquele que crê, porque as obras que Jesus fez na cruz, 2:10 de Efésios, hoje andamos nelas, porque ele preparou para nós. Então, o descanso de Deus, Hebreus 4:1, entramos no descanso de Deus, porque ele descansou das suas obras, e nós estamos com ele. Por quê? Para entender o Evangelho e crer nessa palavra aqui. 10. Guardar dias e meses, tempos e anos. É o que eles fazem aí fora, né? Guarda dias, meses e anos, festas, né? Judaicas, festas mundanas, tanto religiosa como no mundo secular. Sendo que o cristão, ele vive, né, na graça, no amor, no Evangelho do Senhor. Nada contra quem vai às festas, quem faz essas coisas assim, mas só que a minha fé é em Cristo aqui, eu estabeleci a palavra dele, ele estabeleceu no meu coração, para que eu entendesse esse mistério e estivesse hoje em Deus. Porque Romanos 6, versículo 10 e 11, hoje servimos o Cristo. A carne morreu para que aqui o Espírito Santo viesse entender esse mistério, está dentro de você. Guardar dias e meses e tempos, anos, receio de que vós tenha eu falhado em vão para convosco. Então, não falhou, a graça é verdadeira, está dentro de nós. Então, havia, né, escravo antes da cruz, como hoje acontece, por quê? Não entenderam isso aqui. Ou a lei ou Cristo, né? 5:1 de Gálatas. Para a liberdade que Cristo nos libertou, permaneci, pois, firme e não permanecer de novo em jugo de escravidão. 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixasse considerar Cristo, de nada aproveitar. Então, a circuncisão da lei de Moisés. Por isso, a circuncisão, Pedro pregava, Tiago e João, mas Paulo é em circuncisão. Porque Deus veio morar hoje, pós-cruz, no nosso coração. Então, aqui, Sara e H, alegoria das duas alianças, né? Lei e graça, remover a lei, estabelecer a graça. Hebreus 10:9, está ali, porque a transição da lei para a graça. Entendemos o Evangelho de Deus puro no nosso coração. 4:21 de Gálatas, né? Sara e H. Dizei vós os que quereis estar sobre a lei. Sobre a lei. Então eles lá estavam sobre a lei. Hoje a lei terminou, a lei de Moisés, e a graça está no nosso coração. Por isso que o pecado não terá domínio sobre vós.
estão debaixo da graça, não da lei de Moisés. Aqueles que vivem debaixo da lei de Moisés têm debaixo de maldição por quê? Paulo separa a lei e graça, 3:9 de Gálatas está lá. Os da fé é que são abençoados que é de mão. O das obras não, está debaixo de maldição por quê? Faz muito sacrifício, faz muito ritual judaico e ainda acredita na volta de Jesus na terra para levar lá para cima eles. Não, já estamos aqui embaixo. Aquele que subiu, desceu e abençoou o nosso coração, dando para nós o amor e o perdão. 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Então ele deitou-se com a escrava, porque Sara deu para ele deitar com ela, para nascer Ismael. Só que depois nasce Isaac. Por isso as 2 alianças, a lei e a graça. Temos que deixar a lei e entender a graça. Por isso que Paulo escreveu 7,4 de Romanos, porque Paulo já sabia. Tem que servir o outro. Aquele que ressuscitou após a morte, para darmos fruto para Deus. Quando Jesus vem, 11:25 de João, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, porque ele veio morar em nós, porque o gentio não tinha vida antes da cruz, depois da cruz, a vida está dentro do nosso coração. Por isso que a fé vem para você ouvir e ouvir Deus falar ao teu coração. Romanos 10:17, transição da lei para a graça. 23, 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, Ismael e Isaac. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Então Deus prometeu para Abraão o filho, né? Mas só que a pressa, né, é inimiga da perfeição. Então tá essa briga aí, lei e graça. Então as pessoas estão debaixo da lei, mas estão com a ira no coração. Eles querem matar, eles querem, né, se vingar de alguma coisa porque não receberam Cristo ainda. Porque está escrito em João 12:1-2, o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que transformar a mente para entender João 15:16. Foi Deus que nos escolheu. Nós não aceitamos Jesus, Ele nos escolheu para que nós possamos agora dar fruto para Ele, para Deus. Por isso, Isaías 1:19. Se você quiser, você me ouvir, você come. O melhor, aqui. Tem a resposta, né, e tem a pergunta, você entende. 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, lá na Arábia. Né? Essa é carne, que agora se gera para a escravidão, esta é H. Então, gera filho para a escravidão, essa é H. Por isso existem as igrejas debaixo da lei de Moisés e debaixo da graça. Então, se o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, Romanos 10:1-4, da ação da lei para a graça, a lei de Moisés acabou. Para que você entendesse Mateus 22, do 34-40, amar a Deus primeiro e o próximo no lugar. Muitos não fazem isso, porque não entenderam o Evangelho. Por isso que Paulo falou, Gálatas 1:6, admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Deus, para outro Evangelho. Não está a lei lá, está a graça. Então a graça, ela chegou para nos dar essa informação maravilhosa, com o amor de Deus e o perdão. 25. Ora, H é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém, atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, eles estão em escravidão. Porque não são da escravidão. Mesmo lendo Hebreus 2:14-15, ali Jesus tira algemas, para que eles venham entender a graça. Da cruz para cá, está escrito que Romanos 8:1, agora, da cruz para cá, já nenhuma condenação para você. Você está em Cristo Jesus, mas só que, se não tiver no Cristo Jesus, vai estar no Nazareno, vai estar Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10. Esse não é de Deus, esse é de Moisés, porque não serve debaixo da lei, sendo que a graça já está no coração dele, com esse entendimento aqui. Então eles servem a lei de Moisés, mas não entram na graça, porque a graça não tem arrebatamento, a graça não tem dízimo, a graça não tem sacrifícios que eles mandam fazer dia por dia. Na Bíblia está ano após ano, aqui nas congregações, todo dia sacrifica. Então, isso é o homem que conduz a igreja. Por quê? O diabo, Satanás, isso era uma falácia que já havia antes da cruz. Por isso você entende Tito 1:10-14 ali, Tito informa, Tito um discípulo de Paulo, então se não ler para a graça ali, o diabo era uma fábula. Mula sem cabeça, essas coisas é uma fábula. Satanás, tudo isso aí é uma falácia, porque antes da cruz usavam essas palavras lá, porque não tinham entendimento. Tu vê que a maioria das curas lá, né, que Jesus fazia os milagres, eles estavam doentes.
E ele falava, vai que a tua fé te salvou. Porque a fé de Deus não tinha vindo ainda. Quando ele passa pela cruz, ele traz a fé, que está lá em Gálatas 3:23. Essa fé chegou. E você entendeu Hebreus 11:1. Né? Essa fé de Hebreus 11:1, se você esperava ela, hoje você conseguiu, porque você conseguiu. Porque a esperança, né? Tudo está dentro de você. Lá eles tinham uma promessa para receber, receberam. Você já tem dentro de você. E você consegue entender o Evangelho. Antes da cruz, lei. Pós-cruz, graça. Você está debaixo da graça. Por isso, 6 de Romanos 13:14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque estão debaixo da graça. Evangelho puro de Deus para o nosso coração. 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então essa é livre. Você é livre para com Deus. Por isso, para a liberdade, Cristo nos libertou. Vai ver debaixo da graça, do Evangelho, que Deus nos ensina, né? Nessa manhã, e vai sempre nos ensinar. Então, por que existe a escrava, né? Que faz as obras que o pastor manda fazer? Não, Deus não mandou fazer nenhuma obra. Deus mandou andar nas obras que ele preparou de antemão para nós. Efésios 2:10. E pela graça nos deu salvação. Quem está debaixo da graça está salvo com a mente ativada de Cristo aqui nessa manhã. Para entender que a mente foi transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2. Aqui está, 16 de Gênesis, né? 11, versículo 12, né? Ele será entre os homens como um jumento, não. 16 de Gênesis, versículo 2. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, né? Ele prometeu a Abraão um filho. Isaque nascera depois de Ismael. Toma, pois, a minha serva, ela deu a serva dela, né? Para deitar-se com ele, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão uniu ao conselho de Sarai. Então ele aceitou a proposta dela e deitou com a escrava. 3. Então Sarai, mulher de Arão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abraão, né? Ainda era Abraão, não era Abraão, seu próprio marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então, ela deu Agar para deitar-se com Abraão. E nasceu Ismael. Só que Ismael, ele não é herdeiro. Deus abençoou Ismael, mas a herança foi para Isaac. A herança é para nós, debaixo da graça. Debaixo da lei, eles não têm herança. Por que não tem herança? Porque não tem como comer aqui. Como está lá, Hebreus 13:9 em diante. Você vai ler Hebreus 13:1 em diante, você vai ver tudo que ele está. Essa mesa aqui é para nós comermos nela, porque são comida sólida. A validade dela não está vencida. Por quê? Estamos depois da cruz. É comida nova, é vinho novo, onde aqui você se regozija. Você aqui agradece a Deus, porque essa palavra vem do Pai para você. 17:20 de Gênesis. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei, fecundo e multiplicarei. Extraordinariamente gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Como está aí, uma grande nação na escravidão, com um pastor que cobra dízimo, cobra carnê, cobra isso, cobra aquilo, e as pessoas dão. Por que elas dão? Muitos por pressão do pastor, e muitos porque têm um bom coração, e sempre deram, e vão continuar dando, porque isso não vai mudar nunca agora. Aqueles que entenderem o Evangelho da Graça, que o dízimo nunca foi dinheiro. Hoje você é a casa do tesouro, segundo Coríntios 4:7, o dinheiro é seu. Sempre foi seu. Então, quando o pastor nos pede o dízimo, né, dobrado, 13º, uma casa que se vende, ele está roubando os membros da congregação deles. Sendo que quando você entende isso aqui, você sai fora. Que o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Então, 14 de Deuteronômio 22 está lá, o dízimo era de ano a ano levado ao templo de Formosa. Esse templo cai, Mateus 24:1, o templo é você, onde você entendeu, segundo Coríntios 4:7, ele colocou um tesouro aqui dentro.
Você hoje é a casa do tesouro. Você está penhorado. Deus penhorou você para ele. Ninguém pode tocar em você. Então, essa história de que Satanás, né, vai levar a igreja lá para... Deus vai levar a igreja lá para cima e Satanás vai estar aqui perturbando as pessoas, já perturba aqui. Então, é perturbação geral, tanto na lei quanto no mundo secular. Muitos perturbam, né, porque não entendem o evangelho e ficam perguntando muitas coisas. Jesus vai voltar quando? Arrebatamento, nós vamos para o céu. Então tem que orar, e ora, e faz orações, para que Jesus volte logo, porque esse presidente aqui não pode entrar, tem que entrar aquele outro lá. Então fica essa política aí, que não vai levar a lugar nenhum. É só para enxugar gelo, porque tudo já aconteceu para a honra e glória de Deus. De Gênesis a Apocalipse, tudo já aconteceu. Aqui você vive hoje o reino de Deus dentro de você, onde você tem alegria, paz de espírito e coração, com amor e o perdão. 21. A minha aliança, porém, estabelecer-lhe-ei com Isaac. Então, aliança com Isaac. Por isso está lá em Ageu 2,9. A glória da segunda casa será maior que a primeira. E 10,9 de Hebreus, remover a lei e estabelecer graça. Aqui está a verdade de Deus para o nosso coração, a qual Sara te dará a luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando. Então Deus estava lá e se retirava. Hoje não, ele veio morar dentro de nós. Por isso você entendeu o 7,49 de Atos. O trono é onde eu estou, mas a terra está dos meus pés. Você que não vai para trabalhar, você que não vai para qualquer lugar, Deus vai com você, porque você é o Espírito com ele, já aqui nessa terra. Por isso, está escrito lá, Eclesiastes 2,7, o corpo volta à sepultura e o Espírito volta para Deus que nos deu. Por isso, 1,4 de Eclesiastes, geração vai, geração vem, a terra continua, não vai acabar. Não tem nada contra você nessa terra aqui, porque aqui essa terra aqui manda leite e mel. Aqui já é Canaã, aqui já é a nova terra. Aqui você vive o Cristo no teu coração. Sempre que você tem de Deus esse amor, esse perdão. Então aqui Deus vinha e ia. Aqui não, aqui ele veio e ficou. Por isso está lá, Lucas 7,20. Não me busca aqui, nem ali, nem lá. Eu vou até dentro de vós, antes da cruz, mas pós-cruz, desceu da cruz para morar no nosso coração, nos trazendo esse amor e esse lindo perdão. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Oh, glória a Deus. Que lindo viver a flutuar no mundo espiritual, onde devemos sempre estar. Deus, eu te amo, eu falo para todos me ouvir, que o reino de Deus é aqui, dentro do nosso coração. Jesus falou, não me busque aqui, nem ali, nem acolá, é dentro do teu coração que eu vou sempre estar. Disse ainda que nunca ele vai nos deixar e nunca nos abandonará. É na palma das tuas mãos que vamos sempre estar. Então, meu amado, quando você entende que os profetas que Deus inspirou escreveram lá, Isaías 49, 17, ainda mais com a mãe, se esqueça de vir que na mama, ele falou, eu jamais me esquecerei de você. É Deus falando para você nesta manhã. Quando o pastor diz que você está desigrejado, você está afastado de Deus, não, você encontrou Deus no teu coração. Você leu Atos 7,24, Deus não habita em santuário feito de mãos humanas. 25, também não é servido de mãos humanas. Quando a Santa Ceia é servida, ali não, ali você colocou a mão, já não é mais fé. Ali é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você entendeu que você hoje mora aqui, já com Deus no teu coração. Por isso, Paulo sentia dor de parto. Gálatas 4, 19 em diante está ali. Paulo sentia dor de parto, porque formava Cristo nos crentes naquela época lá, e eles iam para a lei de Moisés. Já havia essa situação lá, lei e graça. Mas quando o templo cai, Cristo vem para o nosso coração. Por isso ele falou, todos quantos vieram antes de mim, é o que? Ladrão, salteadores. 10, aí ele falou, eu vim para que você tenha vida, e vida é abundante. Nós estamos debaixo da graça, do Evangelho. O abençoado somos nós. Então o abençoador desceu do céu para nos abençoar e nos dar esse reino aqui inabalável, onde que você nasceu de novo, da água do Espírito, João 3,5 e Romanos 6,3. Lá ficou o nosso velho homem. Leia e entenda que você hoje é uma nova criatura.
Ninguém pode te enganar, porque você leu, entendeu e Cristo te atendeu. Veio ao teu coração, que é o nosso grande Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo. Deu like nessa mensagem, né, para que muitos possam ouvir. Em nome do Pai. Glória a Deus.